Estou contando com você, né, minha querida amiga, para que isso aconteça. Deus a abençoe. Então, quero falar, estou contando com você, para você me ajudar nesse momento, nessa situação tão difícil. Infelizmente, a confiança dos Hillers na família Jacovitz foi mal colocada. Os Hillers morreram no Holocausto, mas não deixaram seu precioso Shachne em boas mãos. A senhora Jacovitz, uma católica devota, amava o menino e ele também a amava. Ela o levava à missa regularmente e lhe ensinava todos os hinos e orações católicas. Dentro de alguns anos, ele era como uma criança cristã. Então, ela havia pedido o perfil para que, né, colocasse na mão, enfim, entregasse aos parentes para que pudesse viver e continuar como judeu, mas ela, enfim, a senhora Jacovitz, então acabou na realidade levando ele para os cultos e rituais, missas, né, enfim, católicos. Então ele acabou crescendo como uma criança católica e ele se tornou, então, dentro de alguns anos, ele era como uma criança cristã. Em 1943, quando ficou claro que os pais de Shachne não voltariam para buscá-lo, haviam falecido, a senhora Jacovitz abordou o jovem pároco para discutir o batismo do menino como cristão. Então, ele queria fazer o batismo. Durante a discussão, o padre percebeu que o menino em questão já tinha 10 anos, então perguntou à senhora Jacovitz por que ele não havia sido trazido para o batismo em todos os anos anteriores. E a senhora Jacovitz foi evasiva e o padre ficou mais curioso. Finalmente ela lhe contou toda a história. Ela não queria contar, enfim, acabou contando e, enfim, então ele fala, aí no final ela acaba contando ao padre a história, né? Enfim, que ela via, na verdade, era um menino judeu e por isso talvez ainda os pais iriam vir buscá-lo, mas enfim, agora passou a guerra, Deus nos livre, os pais faleceram, não vão vir mais buscá-lo, então por isso ela gostaria de fazer... 53? Isso é 46. 46. Que, enfim, depois de 45, mas a princípio, enfim, a guerra já havia acabado, mas enfim, acredito que já dava para saber que infelizmente haviam sido falecidos. Sim. O jovem padre exortou a senhora Jacovitz a cumprir sua promessa aos pais falecidos do menino e honrar seus desejos para o filho. Interessante, quer dizer, o jovem padre falou não, incentivou, exortou a senhora Jacovitz a cumprir a promessa aos pais falecidos. Você prometeu que você ia dominar os pais falecidos do menino e honrar seus desejos para o filho. A senhora Jacovitz cedeu e enviou as cartas, ela cedeu. A senhora Jacovitz cedeu e enviou as cartas para os parentes da América. Em junho de 1949, através dos esforços do Congresso Judaico Canadense, 14 órfãos judeus da Polônia, Shachne entre eles, foram autorizados a entrar no Canadá. Então, através dos esforços do Congresso Judaico, foi permitido para que esses 14 órfãos judeus da Polônia entrassem no Canadá. Em fevereiro de 1951, por um ato especial do Congresso assinado pelo presidente Truman, Shachne foi autorizado a entrar nos Estados Unidos e foi morar com sua família em Washington. Então conseguiu, na verdade, enfim, ele acabou sendo um inteiro. Então o padre foi lá e falou para ela, e ela fez isso, escreveu a carta, enfim, falando, né, sobre o menino, e realmente então ele acaba conseguindo viajar, primeiramente para o Canadá, quando teve essa permissão, e depois, isso em 49, em 51 ele vai, através desse um ato especial do Congresso assinado pelo presidente Truman, então ele consegue entrar nos Estados Unidos e vai viver com seus parentes em Washington. E ele foi como refugiado para o Canadá? Porque ele não tinha parente no Canadá, tinha? Ele tinha em Montreal. Tinha em Montreal. Era Montreal e em Washington. Uhum. Perfeito. Mas aqui ele realmente não falou se foi nos parentes de Montreal, mas... No final ele acabou então indo para os Estados Unidos para morar com esses parentes de Washington. Shachne cresceu como um judeu religioso nos Estados Unidos, sem saber de sua proximidade com o batismo. Ele cresceu como religioso, mas nunca soube que na realidade estava quase sendo batizado. Ele foi bem sucedido no mundo dos negócios, chegando ao nível de vice-presidente de uma corporação, de uma importante corporação. Ao longo dos anos, ele manteve laços estreitos de amor e gratidão com a senhora Jacovitz, enfim. Afinal de contas, foi ela que entregou, então ele manteve laços estreitos de amor e gratidão com a senhora Jacovitz. Ele manteve contato com ela e enviou cartas, presentes e dinheiro. Ela nunca mencionou que quase o batizou. Finalmente,
Em 1978, a senhora Jacobitz sentiu que ela precisava limpar a sua consciência. Ela escreveu uma carta para Shachar, na qual ela confessou toda a história para ele. Ela escreveu sobre o pároco que havia exortado a fazer a coisa certa. Pároco, quer dizer, padre? É que faz parte da paróquia. Pode ser um padre. Na verdade, não está querendo dizer qual era o cargo dele na igreja. Uhum. Tá bom? Que havia exortado a fazer a coisa certa. Na verdade, esse pároco que havia me falado que me havia me exortado, incentivado para fazer a coisa certa. Seu nome era Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, mais conhecido no mundo como Papa João Paulo II. Então, interessante. Quem era esse pároco? Enfim, era que seu nome Ou seja, ele por isso que não falou que era um padre, porque não era já. Já tinha um cargo de, sei lá, bispo, arcebispo, algo assim. Seu nome era Karol Wojtyla, mais conhecido no mundo como Papa João Paulo II. Quem pode saber por que Deus faz o que faz? Observou o Blues Everebe. Mas me parece razoável que, por uma palavra de bom conselho que o jovem padre deu a essa polonesa, ele tenha sido recompensado com o maior prêmio possível para um padre. Ele se tornou o Papa. Uhum. Bom, interessante pensar assim. Ele falou, não sei, mas me parece razoável dizer, enfim, que por conta desse conselho pequeno que ele deu, enfim, para salvar a criança, enfim, para... Ganhou mérito. Então exatamente, esse mérito ele acabou se tornando o Papa. Conte as estrelas. O que você deve fazer quando lhe pedem para fazer o impossível? Certo? Então, o que a pessoa deve fazer quando pedem para fazer o impossível? A maioria das pessoas simplesmente encolheria os ombros e esqueceria disso. Afinal, fazer o impossível é impossível, não é? Não necessariamente. Quer dizer, agora ele vai trazer essa ideia aqui da pequena ação. Então, quando a pessoa ela tem alguma situação para fazer o impossível, a princípio ela já desiste. Ela fala, não tem como. O impossível. O impossível é impossível. Então, isso que ele está falando. Não necessariamente. A Torá nos diz que Hashem prometeu a Avraham que ele teria filhos. E Avraham disse, ó meu mestre Senhor, o que você pode me dar se eu não tiver filhos? E ele o trouxe para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, você pode contá-las? Ele lhe disse, assim serão seus filhos. Então ele continua. Meir Shapiro pergunta o que uma pessoa faria se lhe dissessem para contar as estrelas. Um olhar para a miríade. Miríade. Um olhar para a miríade de estrelas no céu diria que era uma tarefa impossível. E ele nem se daria ao trabalho de tentar. Mas isso não foi o que Avraham fez. Avraham, quando Hashem lhe disse para olhar para o céu e contar as estrelas, foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a contar as estrelas, embora parecesse impossível. E aí sobre isso fala o versículo, Koyezarecha, respondeu Hashem, assim serão os seus filhos. O extraordinário traço de eterno otimismo de Avraham, sua recusa em reconhecer a impossibilidade de qualquer tarefa, caracterizará seus descendentes. Esta será a marca registrada do povo judeu. Não importa quão difícil uma tarefa possa parecer, o judeu não se desesperará. Ele vai tentar e tentar de novo. Então está contando para a gente, enfim, que essa ideia agora, enfim, vamos ver como ele vai conectar. Mas e quando tentamos, muitas vezes acontecem coisas incríveis. Mesmo que pensemos que algo está totalmente além de nossas escassas habilidades, quando tentamos persistentemente, descobrimos forças e habilidades que nunca sabíamos que possuíamos. Encontramos em nós mesmos novos reservatórios de capacidade, novos potenciais que nem sabíamos que existiam. Aprendemos que podemos ir além de todos os nossos limites, de todos os limites e restrições que consideramos limites impenetráveis.
Parece que, na verdade, acho que seria dois artigos. Ele colocou como mais. Agora está falando sobre a ideia de que, certo, que na verdade, enfim, que o povo judeu tem, agora a gente até começou a falar sobre isso, né, enfim, da não desistência, enfim, de como você conseguir fazer o impossível, através de que você, na verdade, vai fazendo o impossível, nada mais existe essa frase, existe essa frase no exército de Israel, existe essa frase no exército de Israel. Trabalhe hoje no possível para que amanhã o impossível se torne possível. Muito bom. Trabalhe hoje no possível para que amanhã o impossível se torne possível. A gente pode pegar exatamente a frase como é, vamos lembrar exatamente, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, o impossível na verdade é só com relação àquilo que na situação de agora. Uhum. Mas se eu vou trabalhar no possível, então agora eu já passei pelo possível de hoje, então agora eu estou mais, aquilo que era impossível, agora uma vez que eu passei pelo possível, agora na verdade o impossível se tornou possível. Saúde. Então, enquanto eu não passei pelo possível, então ainda o impossível é impossível. Mas agora que eu passei pelo possível, então na verdade agora o impossível se tornou possível. O impossível só é possível com relação à situação antes de eu fazer aquilo que é possível no momento. Agora que eu fiz o possível, faça hoje o possível para que amanhã você torne o impossível possível. E a ideia, sem dúvida, então o pessoal, enfim, ela começar, mesmo que pareça impossível, ela começar fazendo e de uma certa maneira em pequenas porções, enfim, em pequenas quantidades, né? A gente, uma das questões que a gente acaba pensando, é muito grande, então aquilo que a Pequeawat fala, você não tem responsabilidade de terminar o trabalho, mas você também não está isento de começá-lo. Então a gente muitas vezes acha que o trabalho é muito grande, então a gente nem começa. Então justamente fala, por um lado, realmente, às vezes pode ser muito grande, então você não precisa terminar, não se preocupa, mas por outro lado, às vezes o pessoal pensa, e aí tem justamente pessoas que é o contrário, enfim, já que é muito pequeno, então não vou querer fazer. Não, você tem a obrigação de fazer a sua parte. Sim. E isso até se fala, enfim, que essa é uma das grandezas, enfim, que teve povos que tinham essa habilidade, né, de conseguir ter esse pensamento, foram povos que cresceram, porque na realidade o que acontece é que, enfim, nós estamos aqui 5.782, então, e tem coisas que são... 5.783, perfeito. E a gente vai desenvolvendo coisas. E o que pode acontecer às vezes é que tem uma coisa que eu vou desenvolver agora, mas só vai mudar um pouquinho. Na verdade, aquilo que vai ser descoberto, aquilo que vai ser mudança mesmo, só daqui a 100 anos, onde eu não vou estar nem vivo para ver. Sim. Então a pessoa às vezes pode pensar que o quê? Então, haviam povos, enfim, que às vezes pensavam assim, que só vou fazer aquilo que eu puder colher, só vou fazer aquilo que eu puder ter resultado. E não pensar nesse aspecto mais, enfim, para outra geração. O primeiro trecho que você leu do Mérito de Og de Prosperar, verdade. Embora tenha perecido ali na guerra com Moshe Rabbeinu, mas... Amém. Então, assim, foi uma coisa pequena que ele fez e ainda com um intuito duvidoso. E mesmo assim, perfeito. Sim, na marra perfeita. Perfeito. Exato, quer dizer que foi algo duradouro. Então, e aí se fala, então, um povo judeu, a ideia é a gente fazer os pequenos passos, enfim, como a gente chegar no impossível, na verdade é fazendo aquilo que é possível para nós no momento. Como contar as estrelas, se é impossível, tudo bem, começa contando por aquilo que você consegue, enfim, obviamente, a princípio agora é impossível contar todas as estrelas, mas começa fazendo aquilo que é possível agora, e aí de repente aquilo que era impossível por um momento se torna possível. Então isso que Hashem falou, assim serão seus filhos. Tá vendo as estrelas do céu? Ele falou sim, aí ele falou sim, e aí ele começou a contar. Assim vai ser os seus filhos, que eles também vão, quando vai ter uma situação dessas, de contar as estrelas, enfim, que parece ser impossível, uma situação parecida com essa, eles também irão, assim vai ser a sua, então também terão esse traço de caráter, essa característica de contar, meio que de fazer aquilo que parece impossível, tornar isso possível, começando, enfim, fazendo por essas pequenas ações, começando a fazer aquilo que dá para fazer no momento. No caso aqui seria, enfim, que Abraão começou a contar as estrelas.
Quando Hashem lhe disse para olhar, então se você perguntasse para uma pessoa comum, o pessoal ia falar, esquece, não dá, e não ia nem começar a contar. Quando Hashem disse para Abraham olhar para o céu e contar as estrelas, foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a contar as estrelas, embora parecesse impossível. E Hashem falou, assim serão seus filhos. O extraordinário traço de eterno otimismo de Abraham, que sua recusa em reconhecer a impossibilidade de qualquer tarefa, né, enfim, que dá para fazer, a sua enfim, como a gente fala, a falta da desistência caracterizará seus descendentes. E essa marca registrada do povo judeu. Não importa quão difícil uma tarefa possa parecer, o judeu não se desesperará, ele vai tentar e tentar de novo. E quando tentamos muitas vezes, acontecem coisas incríveis, que a gente, mesmo que pensemos, que a gente falou, enfim, a gente começa tentando, e aí aquilo que parecia impossível, na verdade, acaba se tornando, enfim, tem essa... sim, uma situação bem interessante, enfim, mas essa, como a gente fala, é só experimentando que dá para... desfecho, acaba tendo desfecho. Exato. Que beira o milagre. Certo, né? E é só fazendo na prática que a gente consegue enxergar isso. Sim. Quer dizer, não é uma questão tão, às vezes, não é uma questão que eu posso explicá-la de maneira clara. Racional. Exato, de maneira racional. Essa é uma questão prática, enfim, da pessoa ela ir percebendo, experimentando e vendo como esse é um método correto e verdadeiro que funciona. Mas justamente ela não pode ter, acaba não sendo racional, porque na realidade justamente a ideia é que é justa a ação que vai gerar e vai de alguma maneira produzir, enfim, tais resultados, tais desfechos. Perfeito. Posso dar um exemplo? Sim, claro. O procedimento que eu precisei fazer estava agendado para novembro ou o ano que vem. E aí eu concluí todos os exames que precisava fazer e deixei tudo pago da anestesista, tinha que pagar com prévia para depois, né? Tinha que deixar pago já para poder conseguir os recibos a posteriori e confirmar a agenda. E aí eu falei despretensiosamente, mas com fé no coração, de verdade, falei para eles assim, já tá tudo aqui ok. E aí eu fiz um pedido, falei assim, se houver qualquer desistência, não hesitem em me contatar. Passou uma semana, uma pessoa que ia passar pelo mesmo procedimento que eu passei, estava se preparando para fazer o procedimento, ligaram no telefone dele e a esposa dele entrou em trabalho de parto e foi internada. Aí ele precisou sair e falou, desculpa, eu não consigo, eu tenho que ir com a minha esposa. E aí me ligaram, falaram assim, Gershon, houve uma desistência. E eu não pedi para acontecer nada. E ainda assim foi uma coisa maravilhosa, que é o nascimento de uma criança, né? Verdade. Então, assim, milagres existem para aqueles que acreditam e têm fé, né? Eu acredito, penso muito nisso. E foi muito bom, o procedimento perfeito, não teve nenhum problema. Então, acho que entra muito nisso que você está falando, né? Não adianta eu tentar explicar pela razão, mas quem vive, vê que não... Tinha tudo apontando para que não ocorresse, né? Certo. Pela lógica. E é o mesmo médico judeu que eu mencionei para você anteriormente. Então, assim, eu acho que as energias acabam, né, se conectando e gerando algo maior do que nós mesmos, né? Basta a gente acreditar e perseverar. Perfeito. Perfeito. Um judeu cego certa vez trouxe um volume de suas percepções da Torá para o Rav Isser Zalman Meltzer. Ele pediu ao Rav Isser Zalman para dar uma olhada em uma peça em particular. Essa peça, observou ele, uma peça que escrevi e então fiquei cego. O que aconteceu? Quer dizer, a pessoa, enfim, ela havia escrito alguns livros e ela trouxe esse livro para Rav Isser Zalman Meltzer, um rabino da geração, um grande rabino da geração passada, século XX, um dos formadores de opinião, do lado Haredi, né, vamos chamar assim, dos rabinos da ortodoxia, e que formulou, enfim, que trilhou, enfim, que fez o modelo, enfim, do pensamento judaico haredi, ortodoxo. Então ele veio para esse Rabi Isser Zalman Meltzer e pediu para ele dar uma olhada nesse texto, enfim, nessa peça, que peça significa nesse texto
de Torá que ele havia escrito, nesse artigo que ele havia escrito, e falou que esse artigo, depois foi a última peça, e depois eu fiquei cego. O que aconteceu? Eu trabalhei no meu... O que aconteceu? Ele falou, trabalhei no meu livro por muitos anos, explicou o homem. Essa peça, quer dizer, aquilo que é um livro que ele havia feito, enfim, uma peça que ele havia... O homem é um Haredi? Um judeu cego, mas tá. Acho que sim, não, acho que os dois. O rabino, foi esse rabino, enfim, que foi um dos formadores de pensamento, um dos pais da ortodoxia, da ortodoxia moderna. Ortodoxia moderna significa não... os seculares modernos, no Israel chamam os Haredi de ultra-ortodoxos. Né? Então tá bom. Então, assim, mas eu não sei, assim, eu não conheço, tem ortodoxo, mas eu chamaria aqui dos ortodoxos, que a ortodoxia moderna, mas não que são, porque hoje em dia o ortodoxo moderno é aquele que já não é como se fala, ortodoxo de hoje em dia. Então, moderno significaria, acaba havendo essa ambiguidade. Os ortodoxos modernos podem significar um ortodoxo que ele é mais moderno. Progressista, que não tem nada a ver, mas o Rabino está querendo falar de um período do tempo, ortodoxo de hoje em dia, da modernidade, do nosso período contemporâneo, ou seja, do período moderno que a gente vive, da modernidade, né? Ele era Haredi, certo? Sim, mas enfim, podemos utilizar o termo ortodoxo, mas enfim, não é, enfim... eu só citei porque é como eles falam no noticiário. Certo. Não que eu concordo, eu não concordo. E aí, o que aconteceu? Que ele mostrou mostrou o livro que ele havia feito, essa peça que ele havia escrito, enfim. E ele falou, trabalhei no meu livro por muitos anos, explicou o homem. Eu trabalhei na Gemara, no estudo de Gemara, no Talmud, Rishonim são os legisladores, os comentaristas. Quer dizer, ele fez um trabalho em Poskim, um trabalho com, enfim, opiniões e legisladores posteriores e os primeiros comentaristas. E foi Poskim com todas as fibras do meu ser. Quer dizer, com toda a minha força eu coloquei nesse livro, enfim, esse livro me dediquei muito escrevendo, colocando a Gemara, explicações dos Rishonim, depois os rabinos posteriores, a partir do século XVI, que são chamados de Poskim, legisladores. Enfim, com todas as fibras do meu ser e meus trabalhos foram abençoados com muito sucesso. Algumas das peças são realmente muito boas, mas elas exigiram tanto esforço e eu estava envelhecendo. Um dia, depois de terminar o trabalho de um hidush, né, de um estudo que eu fiz, que é uma coisa que eu escrevi bonita, novidade, uma coisa profunda, uma coisa afiada, original, afiada, assim, decidi que já tinha o suficiente, já era o suficiente. Só não tinha forças para continuar assim. De agora em diante, decidi que continuaria aprendendo, mas não me esforçaria necessário para chegar ao Hidushei Torá. Não vou me esforçar tanto para quebrar a cabeça e fazer conexões, me aprofundar de maneira tão... Fazer algo tão sofisticado, né? Exato. Já fiz o suficiente, agora já estou envelhecendo. Eu não vou me esforçar tanto para ter novos insights da Torá. Perfeito. Eu escrevi meu Hidush e ali mesmo ele falou, terminei de escrever esse Hidush, essa novidade, e eu decidi, enfim, de não mais quando eu decidi, enfim, logo depois que eu terminei esse último, de não mais continuar assim, porque já estava pesando, já estava envelhecendo, enfim, não queria mais. Aí ali mesmo ele fez uma pausa e respirou fundo, fiquei cego. Naquele momento, quando eu fiquei cego. Você foi aos médicos? Perguntou o Rabi Sorzal. Você foi aos médicos? Ele perguntou o Rabi Sorzal. Ele falou, claro que fui aos médicos. Respondeu o homem. E você sabe o que eles me disseram? Sabe o que eles me disseram? Eles disseram que com base na condição dos meus olhos, eu deveria ter ficado cego 10 anos antes. E sabe o que eles me disseram? Que com base na condição dos meus olhos, eu deveria ter ficado 10 anos antes. Eles simplesmente não conseguiam entender porque eu não tinha ficado cego antes, Deus nos livre. Durante 10 anos, este jovem tinha feito o impossível.
Ele havia estudado o escrito Hidushei Torá, novidades da Torá, usando olhos que não deveriam estar funcionando. Mas assim serão seus filhos. O povo judeu, os descendentes de Abraão, podem realizar o impossível. Quando a pessoa quer, enfim, ele estava se dedicando, estava realmente para fazer o impossível, então ele conseguia olhar. Uma vez que ele já falou, eu não quis mais, então aí ele acabou voltando para a natureza, vamos chamar assim, de não dever ser sério. Essa história, ele traz essa história com relação a isso, mas esse Rabino Sahar Frand, né, hoje em dia ele é um autor, enfim, dá palestras, ele traz essa história também com relação a outra, que tem mais a ver ainda, com outra paraxá que tem mais a ver ainda. Ele traz essa história com relação a Moisés, que Moisés está escrito que ele era gago. Deus falou para ele, vai lá falar com o faraó para tirar o povo judeu do Egito. E Moisés responde para Deus, o que você está me pedindo para ir falar com o faraó? Eu sou gago, eu não tenho o poder da palavra, não tenho capacidade de ir lá falar com o faraó. Então eu sou gago, pede para uma outra pessoa aí, porque ele se recusa 7 vezes, e enfim, Deus vai lá, e Moisés fala não, e depois Deus fala mais uma vez, e aí novamente Moisés fala, quem sou eu? E cada vez ele, enfim, tenta se esquivar, encontrar uma desculpa, e Deus já está ficando irritado com ele, até que Deus se irrita e fala, então tá bom, você não vai a Aharon, você vai perder então. E aí Aharon é o que vai falar que está no seu sumo sacerdote, que era a princípio para Moshe ser o rei, o profeta, o sacerdote, enfim, o líder. Ele acaba perdendo por causa que ele se recusou para Deus 7 vezes, enfim, não era aquilo, enfim, se Deus está te pedindo, enfim, então você tem que, Deus está te pedindo, a pessoa deve ir lá e fazer, e realizar, e cumprir com a vontade divina. Mas, obviamente, Moisés era muito humilde, né? Tem esse espelho, mas era muito humilde, por isso ele se recusa. Então, se Deus quiser também algo para a gente elaborar interessante, esse diálogo, né? Essa conversa que tem entre Deus e Moisés, e o que a gente pode aprender dela. Mas os livros trazem que essa ideia, ele traz que qual seria a ideia? Quer dizer, porque Deus falou, vai lá falar. Moisés, ele tinha razão a princípio no fato dele falar, eu sou gago. Então, se eu sou gago, é impossível ir lá e falar com Aharon. Como vou lá falar com o faraó? Como vou lá falar com o faraó? Sou gago. E a princípio ele tem um certo, enfim, um pouquinho de razão. Então o que Deus queria? Mas a ideia na verdade é justamente essa, porque essa ideia do impossível e o possível. Mas e aí Deus está te pedindo para ele ir falar. Ele tinha um problema que ele era físico, que ele era gago. Mas a pergunta é quem é que está aqui, por assim dizer, mandando? Quem é que está aqui dizendo o que deve acontecer? E o Senhor fala, né, na própria Torá, que ele fala eu falarei. Exato, certo. Fala, quem que deu a boca, certo? Quem que deu a boca quem deu a boca para o homem? Não fui eu? Não fui eu Deus, quem criou, quem deu os olhos, quem concedeu a audição, quem concedeu a fala será que não fui eu? Não fui eu o Criador? Em outras palavras, enfim, eu vou falar através de você. Você vai falar e eu vou estar com você, eu vou falar através de você. Mas aqui a ideia então é que Moisés, ele tinha que, uma vez que a Hashem estava pedindo, então esse é o que deve ser, esse é o possível, esse é o que deve ser feito. O impossível que a natureza apresenta, a princípio a natureza estava se apresentando como impossível de ele conseguir falar, vamos chamar. Mas não, aqui na verdade é o possível que Deus está falando, que Deus está falando para ele falar. Então agora tem uma questão física, mas o problema é com a questão física, não com Deus, por assim dizer. Deus vai falar com a questão física, Deus está me mandando eu falar, então como eu posso ter essa situação física da natureza que não me permite falar? Então vai argumentar, por assim dizer, contra a natureza. Não, que a Hashem está me pedindo, então o problema na verdade está sendo o meu estado físico, que de alguma maneira eu tenho que, enfim, conseguir mudar isso, ou tenho que questionar, enfim, questionar essa, por assim dizer, essa natureza e conseguir fazer com que eu me torne, com que eu consiga assim falar. Em outras palavras, eu fazer o possível daquilo que com certeza, uma vez que Deus está me pedindo, com certeza que eu vou conseguir falar, e eu vou lá para, mas na prática, como eu vou fazer se eu sou gago? Vai lá para Faraó, mas ele fala. Deveria ter consciência disso, deve ter algum segredo por aí por trás, não tem?
Moshe Rabbeinu não ia saber. Será que era para dar mérito a Aaron? Tá bom, descentralizar dele? Sim. Mas, e também pode ser, na realidade, essa é uma primeira resposta perfeita, mas na verdade pode ser que, na verdade, Moisés ele quis justamente ensinar isso. Então, na realidade, isso próprio que Moisés, de repente, enfim, era, na verdade, para ter essa lição. Então, de uma certa maneira, às vezes a Torá nos conta, os sábios falam que os tzadikim têm certos comportamentos para que a gente aprenda através deles como nós devemos nos comportar. Então por isso Moisés talvez ele, enfim, tem todo esse episódio para que justamente a gente aprenda através disso como a gente deve justamente se nos portar. Mas o que então você poderia perguntar então por que Moisés ele não fez ativamente? Porque ele teve que fazer errado para que a gente aprendesse o certo. Mas isso é essa ideia, que às vezes ele tem que fazer, o tzadik ele faz algo errado para que a gente aprenda, enfim, como deve ser o comportamento da pessoa. Então, porque o Moisés podia ter se comportado certo e a gente aprendeu certo. Vai lá e atende aquilo que Deus está falando e a gente vai aprender, enfim, que ele foi lá e falou mesmo que estando com a questão da boca. E ensina mesmo. Oi? E ensina mesmo. Você quer um exemplo? Eu sou deficiente físico, então eu pesquisei, estava fazendo uma pesquisa, né, no direito, pesquisando textos, você vai ficar até surpreso, pesquisando textos para me aprofundar na questão de direito acerca dos deficientes físicos e como está sendo tratado. Quem representa interesses coletivos é o Ministério Público, federal ou estadual. E tem na internet para quem quiser pesquisar. Tem lá, deficiente físico, Ministério Público estadual. Acho que é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu comecei a ler o texto, primeiro deficiente físico foi Moisés. Uau! Que era gago, e aí ele começa a relatar e tudo, então assim, quer uma lição maior, quer uma constatação maior do que essa de quem ensina, porque são promotores, não é qualquer promotor, está na página do Ministério Público. Então assim, eu fiquei muito, muito feliz de ler, na verdade, aí depois ele vai fazendo uma sequência, né, para delimitar, porque a gente tem muito isso, né, na academia, de escrever primeiro o conteúdo e introduzir de maneira suave, né? Na história como é que ocorreu. Certo. E aí ele chega no ponto do por que a gente precisa valorizar hoje, né, os direitos individuais para defender e proteger quem é deficiente físico, para quem é idoso e outras categorias que são desprivilegiadas. Eu achei muito legal ele falar de Moisés. Achei muito, muito bacana. Eu não lembro do autor para citar, eu deveria se lembrar, mas eu fiz uma leitura muito rápida que eu fiz para poder compreender o papel desse Ministério Público, que é o Ministério Público para a pessoa com deficiência, em São Paulo. Não, é um departamento específico. Que incrível. Incrível, né? Também acho. Então é sinal de que, né, tem um propósito. Eu acho que tem um propósito. É fé. Mas é interessante que às vezes os livros trazem que justo a pessoa se comportar, talvez Moisés ter se comportado de maneira equivocada, vamos chamar assim, e através disso ter nos ensinado, é mais forte do que se ele tivesse se comportado da maneira correta e nos ensinado através dessa maneira. Enfim, quer dizer, justo por Moisés, porque o que acontece é que nós somos seres humanos, seres falhos, então a gente tem que ver a falha para poder aprender o correto. De uma certa maneira, se Moisés já tivesse se comportado corretamente, então não ia ter tanto impacto nos nossos seres humanos falhos. Então, justamente Moisés acaba se comportando de maneira um pouco equivocada, um pouco falha, tem essa falha, pode ser até que ele fez propositalmente, para que a gente considere Moisés como parte de nós, como alguém que enfim, também é falho, entre aspas, que a gente se conecta, e a gente entende como a gente então deve sim se comportar. A gente vê a situação que Moisés estava e que a dificuldade que o Moisés passou, no caso que o ser humano passa, para, enfim, né, que tem, mas a princípio eu não consigo fazer, é impossível, quer dizer, mas é para sentir esse dilema, sentir a dificuldade, sentir o desafio. E mesmo assim a gente deve ir lá e conseguir fazer. E perseverar. Perseverar, certo. Então, talvez, justamente por isso a Torá conta pra gente que o Moisés teve esse equívoco, não porque talvez ele teve, mas porque na verdade ele sabia disso, só que ele fez na verdade para nós, se colocou na nossa situação, fez o erro para ser mais ainda, para que a gente identifique mais ainda com Moisés, e através disso a gente aprende então, ver que era um desafio, e que é o que realmente é, sem dúvida, que fisicamente ele não conseguia, mas o judaísmo me fala, mesmo quando fisicamente não consegue, se eu enfim,
eu tenho que ter simples na minha... O que eu tenho que ter como premissa, o que eu tenho que ter como uma coisa básica, né? Na cabeça. Fundamento, né? O fundamento é que eu vou lá falar. Se eu tiver alguma dificuldade, isso é outra questão. Mas eu tenho que ir lá e falar. É a mesma coisa aqui com essa pessoa cega, né? Ele era cego, mas eu tenho que estudar a Torá. Então, o que tem aqui essa situação? Por um lado eu sou cego, por outro lado eu tenho que estudar a Torá. Então, o que prevalece eu tenho que estudar a Torá. E isso acaba fazendo com que ele conseguiu, sem ele perceber, né? Sem ele perceber que ele conseguisse ver, com que ele não tivesse já que para ele estava a premissa qual era, que ele tem que estudar a Torá, que ele tem que fazer os redushim, então isso acaba prevalecendo sobre a cegueira, a cegueira dele. Sim. Então, quer dizer, foi essa situação parecida com Moisés. Moisés era na fala, essa pessoa era na vista. Quero estudar a Torá, mas estou cego. Mas já que ele queria estudar, ele não sabia que ele era cego ainda, mas enfim, isso prevaleceu e fez com que ele conseguisse ver, mesmo que fisicamente ele não conseguisse. Aí, uma vez que ele acabou desistindo, desistindo, enfim, do estudo, automaticamente então quem prevaleceu foi a cegueira. Então a gente percebe, enfim, onde é que está se dando eu tenho que fazer onde está se dando a ênfase, se é naquilo que eu posso fazer, ou se é naquilo que o mundo físico me restringe. Então, me condiciona, exatamente. Então tem gente que acaba, enfim, gerar primeiramente aquilo que o mundo me condiciona, primeiramente aquilo que o mundo físico me permite, me condiciona. Então vivo a base de uma condição. Viva a base de uma condição. Na verdade, a partir daí, eu vou crescer dentro daquilo que é essa realidade que eu tenho. Vem a Torá fala para a gente, não. Quem começa é a gente, o que eu quero fazer. Eu quero estudar a Torá, eu quero falar e é isso que eu vou fazer. Tem uma questão na prática que talvez eu não consigo ver, eu não consigo falar. Mas quem vai prevalecer justamente, como a gente está vendo, se a pessoa é firme, enfim, ela vai prevalecer esse lado, na verdade, daquilo que ela gostaria, daquilo que é a premissa, o que ela gostaria de fazer, que no caso aqui é estudar, então isso vai prevalecer sobre o plano físico, sobre o lado físico. E obviamente, pode ser um pouco no começo, depois vai evoluindo, depois vai condicionando mais ainda. Mas o ponto é que eu vou falar que quem está prevalecendo aquilo que eu gostaria de fazer, quem vai me dar o comando, né? Quem que vai ser de acordo com aquilo que eu acredito, no caso da Torá, mas a pessoa era cega, mas enfim, eu vou fazer então aquilo que eu consigo dentro da minha situação. No caso, enfim, então ele ia começar a dar um pouco, ele nem sabia no caso, né? Então por isso acabou a gente vê na situação que ele conseguiu estudar totalmente sem até perceber que ele era Deus nos livre cego. Mas a ideia é que a gente aprende, enfim, que ele teve essa a premissa qual foi a base, qual foi uma outra palavra para a premissa, entendi, né? Qual foi o fundamento, enfim, foi na realidade que ele vai da Torá, e aí isso conseguiu então, eu vou fazer da maneira que eu posso, da maneira que é possível para mim, para a Torá, isso prevaleceu então sobre a cegueira dele. Assim também Moisés, Deus está me mandando falar, mas eu tenho uma questão física, eu não consigo falar, eu vou fazer aquilo que eu posso, enfim, vou fazer aquilo que eu vou, e aí depois, enfim, como a gente falou, vai ter um bom desfecho, vou conseguir coisas incríveis, vai cada vez melhorando, vai transcendendo. Mas nunca deixar com que a situação física, a condição física seja o primeiro, seja aquilo que eu olho para ele, seja aquilo que é a base, aquilo que é o fundamento, aquilo que é a premissa. Isso aqui a condição física é só, na verdade, uma questão prática de como fazer, uma questão prática de como vai realizar, de como vai exercer aquilo que a pessoa quer fazer. Ela precisa de uma condição física, ela precisa do físico para manifestar isso, mas não que isso que vai decidir aquilo que ela gostaria, aquilo que ela vai isso aqui na verdade só tem que ser depois que ela já decidiu fazer uma coisa. Agora estou com uma questão que eu não tenho ainda a condição física, eu vou ainda fazendo aquilo que é possível para mim. Mas aquilo que eu tenho condição. E dentro disso a pessoa vai crescendo, vai tendo desfechos cada vez mais incríveis, cada vez mais maravilhosos. Muito bom. Terminamos com isso. Claro.